Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o Saulo. Ele é pastor aqui na comunidade Metodista Brodowski. Eu quero deixar já de início o convite para você. Se você puder nos ajudar, entre nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram como Igreja CMB. Então é fácil você entrar lá no Instagram, Igreja CMB. Bem fácil, começa lá, nos seguir lá. No Facebook nós estamos como Comunidade Metodista de Brodowski. E temos alguns canais no YouTube. Um deles é o Igreja CMB, que é onde está sendo agora, passando esse podcast. Temos também o Corte CMB e o Nostalgia CMB. Se você puder nos ajudar, já começa compartilhando esse podcast agora para que as pessoas possam interagir aqui conosco. Saulo, seja bem-vindo ao podcast CMB. Graças e paz. Estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Esses momentos são momentos únicos. Eu agradeço muito por isso. Amém. Ô Saulo, começa falando um pouquinho. Quem que é a pessoa do Saulo? A pessoa do Saulo, eu sou um cidadão de Brodowski, né? Nasci aqui e tenho muitas histórias em Brodowski, né? Da minha infância, da minha adolescência e juventude. E hoje, né? Já há 37 anos na comunidade, né? Numa idade já mais um pouco madura, né? Vamos amadurecendo com o tempo. Então, eu sou esse Saulo, né? Que tem essa história aqui em Brodowski, né? É conterrâneo aqui de Brodowski mesmo? De Brodowski. Família daqui também ou veio de algum lugar? Meus pais, né? A minha mãe de Brodowski, meu pai era de Jurucê, né? Veio para Brodowski. Pertinho aqui. Pertinho. E aí eu praticamente nasci ali na estação, né? Onde é a rodoviária. Aqui mesmo em Brodowski? Aqui nessa estação aqui. Brodowski. Minha família morava ali, tinha uma casa ali, onde abriu uma rua, né? E ali a gente morou, praticamente a cidade era muito pequena naquela época, certo? Nasceu tudo em torno da estação ali, né? Realmente, geralmente a gente vê histórias da cidade, a maior parte de outras cidades, principalmente ali para o lado de Minas, né? A cidade nasce em torno de uma igreja, né? E aqui em Brodowski, Alexandre Brodowski, ele foi o fundador dessa cidade, né? Então, a gente teve ali, né? Nascemos ali, minha família, nós moramos por muitos anos ali. Ele era um engenheiro, né? Ali, engenheiro. Né? Alexandre Brodowski era um engenheiro, né? E então, meu pai mais assim pegou ele, né? Eu não conheci ele nessa época, né? Embora criança, né? Nasci em 1965, mas a gente viu muita evolução da cidade, né? Conhece muitas histórias. Meu pai tem muitas bagagens, né? Eu sou impressionado pelo meu pai, pela lucidez dele, tem 92 anos, né? Nossa, 92 anos já? 92 anos. E o pessoal da USP teve aqui, eu acho que faz umas 3 semanas, fizeram uma gravação com ele, perguntando a respeito... Qual que é o nome dele, só? Paulo Salata. Paulo Salata. Paulo Salata. E então ele tem muita história, né? Então, às vezes, eu fico muito perto dele, ele conta para mim. E é muito legal a história de Brodowski, né? Porque Brodowski é uma cidade, sempre foi uma cidade muito aconchegante, né? Muito amigável, né? E a gente viu sempre essa história se repetindo. De pessoas novas que vieram para Brodowski. E Brodowski é muito caloroso nisso, de recepcionar as pessoas, né? Tem essa graça aqui, por ser uma cidade pequena, né? E a gente sempre assistiu isso, sempre viu isso, né? E a sua mãe fazia o quê, Saulo? Minha mãe? A minha mãe, ela era doméstica, né? Aqui em Brodowski, meu pai trabalhava na estação, né? E ela trabalhava para o seu Carlos Aidar. Ele tinha, naquela época, as calças, né? Os alfaiates que faziam, era raro roupa pronta, né? Então, ela trabalhava para a dona Zoraide. A casa dela era onde era a Magazine Luiza. Ah, sim. Certo? Então, minha mãe trabalhava ali. Depois, né, nós somos em 5 irmãos.
Aí ela começou a ficar mais em casa mesmo. Qual que é o nome da sua mãe e dos seus irmãos? A minha mãe é Valdereza de Vicente Salata, né? A minha primeira irmã, a irmã mais velha, Maria Cristina Salata. Depois o Paulo César Salata, o Osmane Salata e a minha irmã Luciane Salata. Você é o mais novo. Eu sou... a mais nova é a Luciana Salata, eu sou o segundo. É o né? segundo. Segundo. A mais velha, então, tá com quantos anos? A mais velha faleceu. Faleceu. Faleceu, né? Agora ficou só eu e o Maninho. Ah, sim. Só eu e meu irmão. Eu perdi a minha irmã, depois eu perdi a minha mãe, o Paulinho e a Luciana, né? Aí ficou só eu e o Maninho e o meu pai, né? Olha só, e teu pai tá com 92 anos. 92 anos. E tá firme lá, só? Tá firme. É aroeira, né? Aroeira. Aroeira. Caminha, dirige, muita vontade de viver e uma pessoa totalmente humilde, né? Muito generosa. Eu tenho uma admiração muito grande pelo meu pai. Ô, Saulo, nessa época, na adolescência, o que as crianças gostavam de fazer? Na época de adolescência, né? A gente aproveitou bastante a infância. Porque ao redor da estação ali, era muito gramado, tudo gramado, né? E ali as crianças brincavam ali, soltava papagaio. Na época a gente fazia aqueles papagaios de jornal, né? Chamava papagaio, e era uma coisa bacana, não era um negócio que nem fazem hoje, né? Bacana hoje também, a moçada faz pipa, as meninas, né? Põe a cerol, é até muito perigoso, né? E um corta o outro, né? Então, naquela época, o negócio do papagaio era você mandar ele mais alto, entendeu? Quanto mais alto colocava... Mais alto, você batizava ele lá nas alturas, até não ver mais, né? Entende? O Portinari, ele narra muito nos quadros dele, né? A questão do papagaio, né? E as crianças gostavam de fazer isso. Gostavam de fazer isso. E a gente brincava muito ali na estação, jogava na rua, né? Na época, eu pulava o muro de casa, já caía dentro da casa praticamente de um amigo meu, né? Era tudo ao redor pertinho. Dos amigos, tudo pertinho ali. Então a gente jogava bola descalço na rua, fazia bolinha de meia, né? Enchendo ali. E carrinho de rolemã. Na época era muito difícil também, né? A gente pegava as latinhas de óleo, era quadradinha, a gente cortava ela do jeito que ficava de uma forma de calhambequinho, fazia rodinha de madeira com arame, sabe? Então eram umas coisas bem criativas e uma infância forçada, que você desfrutava, assim, das coisas pequenas, sabe? As coisas televisão, essas coisas não tinha. Foi ter depois de uma fase. A televisão... eu me lembro, meu pai parece que foi a primeira pessoa que teve televisão em Brodowski. Eu fico imaginando a muvuca que deveria ser lá na tua casa para poder ver isso. As pessoas iam lá assistir, né? Então era uma televisão, ela era de madeira, né? Embaixo tinha caixa de som, certo? E então ficava a gente até na porta da sala, né? Ia lá ver a televisão, né? Era novidade na época, certo? E então era muito... Você lembra da primeira vez que você viu, assim? Que você olhou e falou, o que é isso aí? Era impressionante, né? Você ficava na televisão, né? É lógico que não é que nem hoje, as crianças às vezes estão no videogame e passam o dia inteiro no videogame, né? Mas a gente priorizava as horas de estar na televisão, sabe? E o que a gente cultivava muito era brincar, sabe? Até hoje tá bem diferente, né? Bem diferente, bem diferente. Eu tenho lá em casa um rádio da época, né? Que a gente tinha ali na estação, tá lá na minha casa. É um rádio grande, né? E tem um som ali, sabe? Ele até funciona, né? Então são lembranças. Eu sou uma pessoa meia zeladora, sabe? Eu gosto de coisas antigas. Eu ia te perguntar, você gosta, então? Gosto de coisas antigas. Era aqueles rádios de válvula ainda, né? De válvula, televisão. Tinha o Toacir Honorato, né? Era a única pessoa que arrumava as televisão. Então ele vinha com a caixinha de válvula, né?
Era uma caixinha pequenininha, ele tirava a caixa. Era uma luz. A válvula era mais ou menos aparente, igual essa luz aqui, Uma né? luz bem diferente. Então, é verdade, dava pra ver. Ali, Tinha que esperar esquentar, né? tinha que esperar Eu tô esquentar. falando, ó, eu tô com 39 anos. Eu vim de uma família bem carente, né? E eu lembro que a gente assistia a Praça é Nossa pelo rádio. Então era ouvindo, né? E eu lembro que a minha avó colocava e ela falava assim: ah, tá quase a parte da velhinha da Praça é Nossa. E eu era pequenininha, lembro disso, né? Então eu falo assim: tudo era rádio. Agora eu não me recordo quanto tempo que eu fui. Acho que já na minha adolescência que eu fui ter televisão assim em casa mesmo, porque a minha família era bem carente. Mas eu fico imaginando no teu tempo, sendo o primeiro a ter uma TV, essas questões dos rádios assim, era interessante, né? A Muito parte da interessante. noite era isso, né? Muito interessante. Não somente a televisão, né? Porque as primeiras televisões que saíram, elas eram preta e branca, né? E depois ela foi cativando a atenção, né? Porque ela foi trazendo uma imagem colorida, né? As coisas foram ampliando, eu ia então te a gente foi perguntar vendo isso. essa história. Eu lembro, eu lembro que meu pai comprou, já era antiga, né? Mas eu lembro de uma situação que ele colocava tipo algo que dava uma cor na frente da tela. Exato. Era, né? Tinha o preto e branco que você colocava na frente, era um suportinho. Tinha um negócio que você punha na frente ali, um tipo de um negócio azul. Deixava meio colorido. Deixava meio colorido. Mas depois aí foi mudando a imagem, né? Eles foram sofisticando o negócio. A infância era bem diferente nessa sala. Eu falo hoje, as crianças se deixar o dia inteiro dentro de casa assistindo televisão, né? Assistindo desenho, mas até na minha época mesmo a gente brincava bastante. O teu pai fazia o quê? Você falou, chegou a falar? O meu pai era telegrafista na estação, né? Eu até tenho também em casa um telégrafo. O que era um telégrafo, né? O telégrafo era um negócio bem artesanal de madeira, certo? Ele tinha duas madeirinhas que sobressaía ali e tinha um negócio para colocar os papéis ali. O telégrafo era um negócio muito interessante, porque nós estamos na era do computador, você está aqui, você quiser conversar com uma outra pessoa do lado do mundo, você conversa. O telégrafo, como não existia telefone na época, né? Era como se fosse um WhatsApp. Antigo, Exato, mandar WhatsApp, mensagem. Só que tinha uma letra, por exemplo, diferenciada dessa que nós escrevemos, né? Então, a pessoa que estava no telégrafo, ela tinha que ter uma atenção totalmente, assim, bem ligada do que ela estava recebendo, porque às vezes vinha muitas mensagens para juiz, para delegado, para prefeitos, né? Era por intermédio do telégrafo. Depois entrou o telefone. Não é tipo aquele código Morse, não. Não é esse, não. Código Morse é usado na Marinha, né? Para telegrafar essas coisas. Não era assim, não. Não, mas ele é bem assim, parecido, certo? Então, por exemplo, a pessoa que estava correspondendo com o meu pai, por exemplo, ele emitia um som batido. É mais ou menos parecido, então. Isso, um som batido. E o meu pai ficava ali com uma caneta e ele escrevia de taquigrafia. A taquigrafia, né? Era tudo riscado. Se você estivesse perto, você não ia entender o que a outra pessoa estava falando e nem que ele falasse com a outra pessoa e o que ele estava escrevendo ali. Entendi. Né? É um código secreto. É tipo o código Morse, então mesmo. E aí, ele tinha que ter uma boa interpretação daquilo que ele recebeu para quem ele ia transferir a mensagem, né? Para não trazer um contexto, alguma coisa diferente, para não ter alguma divergência, algum mal-entendido, certo? Então tinha que ser uma coisa bem na íntegra. E ele também ali, né, por ser telegrafista, né, a gente via muitas coisas, né? O trem, por exemplo, o meu quarto, dormia meus irmãos juntos, né? Era um todo quarto mundo grande, tudo junto, e tinha uma janela. E eu já pulava aquela janela, eu caía no trilho do trem. Nossa, ali, né? olha só. O trem passava praticamente por aqui. E quando o trem vinha de longe,
tremia, né? Ali em casa tremia, porque o porão, o chão de casa era de madeira. Então a gente já percebia logo cedo, né? O barulho do trem. Então são coisas assim que a gente viu ali, são muitas coisas, né? Eu tenho essa maleta lá em casa também, que é um negócio de lona, né? E que vinha os dinheiro ali, certo? Ele vinha com um selo, né? Amarrado com um negócio, com um selo. E às vezes o trem não parava, né? Então o telegrafista ficava de fora, né? E aí ele deixava aquele pacote ali, vinha com aquela maleta e deixava ali. As comidas que vinham para Brodowski, na onde é a rodoviária, na onde a Aureliana fica ali era o armazém. Ah, legal. Né? Ali era um armazém, então chegava e estocava vinha ali. As comidas ali, estocava ali, aí os caminhão vinha e levava, né, o Alfredo Bueno, o André Achite, se eu não me engano, o pai do Pereira, né, as pessoas que tinham, o Brizotti, né, naquela época eu acho que não era Empório, era outro nome, né, eu não me lembro direito. Mas era o comércio da época. E daqui saía também? Saía para fora? Saía, passava, né? Pegava e levava? Saía, né? Era uma troca, né? Então, o que era produzido em Brodowski era levado para outros lugares, né? Então, era tudo... os trens era tudo um meio de transporte forte, né? A gente vinha vários vagões, às vezes na estação, na frente da estação, tinha vários trilhos que ficavam os vagões carregados, ou que iam carregar. Certo? Ah, que interessante. E você foi crescendo, aprendendo tudo isso, vendo tudo crescendo, vendo isso, né? E o mais impressionante que existia ali em frente da estação, que era uma coisa linda, que tinha uma arquitetura linda, somente os antigos vão lembrar disso. Eu brincava muito ali, tinha uma janela enorme, né? Parecia até uma porta. E tinha uma arquitetura linda, que era a máquina de arroz, né? Que limpava arroz, na época limpava arroz ali, o arroz era vendido, eles pegavam aquele negócio, ficava numa caixa, o arroz. Agora aí também tinha um fugiu negócio de pegava e punha por quilo. Colocava por quilo, pesava ali e saía no pacotinho. Isso, fubá, né? Então tinha essa máquina de arroz e a máquina de café. E era uma coisa muito bonita, né? Uma coisa muito linda ali que a gente viu ali, a arquitetura, né? E quando derrubou eu fiquei muito triste, porque eu gostava daquilo ali, né? E eu fui a pessoa ali, o meu primeiro serviço foi ali, praticamente com 7, 8 anos, quando derrubou ali. Os tijolos eram grandes, né? Aqueles então tijolos eu tirava antigo. o reboque do tijolo e enfileirando. Com 8 anos eu já estava fazendo isso daí. Né? Você fazia o que ali nessa parte ali? Nessa parte de trabalho? Você mexia com o que ali? Na parte de construção, essas coisas? Aí depois, de criança, né? A gente ajudava em casa, sabe? E na parte de trabalho, depois eu me formei, né? Eu estudei em Ribeirão Preto, no Senai, eu me formei para mecânico geral. Ah, tá. Certo? Aí eu trabalhei um tempo numa firma de equipamentos odontológicos, né? E fiquei um bom tempo ali, trabalhei. Isso com quantos anos, Saulo? Isso com quantos anos? Eu tinha mais ou menos nessa época uns 17, 18 anos. Já estava... Aí depois eu fui para a Penha, né? Na época que a Penha começou a fabricar aqueles overlight, que eram uns barcos que andavam tanto... para Cerrado, né? Ele andava tanto na água e também ele criava uma boia debaixo dele e tinha uma hélice grande, né? Uhum. Então ele andava na terra e também andava sobre as águas, sabe? Era um negócio interessante ali. Aí depois a Penha quebrou, eu saí de lá, né? Mas passei por vários trabalhos já, né? E a tua conversão, você converteu com quantos anos? A minha conversão, ela começou mais ou menos com 19, 20 anos. Foi uma coisa muito interessante. Adolescência também já. Foi uma época muito interessante a minha conversão. Eu, falar a verdade, eu tinha certos aborrecimentos, assim, a respeito de crentes, né? Uhum.
E nessa empresa que eu trabalhava de equipamentos odontológicos, tinha um irmão lá, moreno. Sempre tem um, né? Patrício. E ele começou a pregar para nós ali, certo? Ele começou a pregar a palavra de Deus e eu zoava ele, sabe? Eu era meio assim, tinha certas coisas a respeito de crente, né? E ele era um homem de oração, né? O que me impressiona é olhar para aquele tempo atrás, né? Porque naquela época era muito raro às vezes isso, né? Uhum. Hoje nós estamos vivendo, nós estamos respirando isso. Uhum. Praticamente as pessoas se convertem hoje, parece que já vão para o trono de oração, né? E naquela época eu vi aquele irmão, e eu pus um apelido nele de Patrício, né? E ele era uma pessoa de oração e jejum. E eu vi várias vezes ele nessa circunstância, sabe? Orando, jejuando ali na empresa, né? E na hora do almoço, nós sentávamos junto para almoçar, né? Nessa época eu trouxe o Ratinho, né? O nosso irmão Nivaldo, o Marquinho Menezes, o Fernando Pinholato, o Ronaldo, se eu não me engano, da Marisa Modas, né? Sei. O irmão do Ronaldo. Esse pessoal começou tudo a trabalhar com a gente ali, né? Através de mim ali, eu fui um dos primeiros ali, né? E teve mais irmãos de Brodowski, eu não me lembro, né? Que começou a trabalhar com nós nessa firma. E o interessante é que na hora do almoço, ele tinha uma salada de tomate que ele levava todo dia. Eu ficava meio assim, por estar perto dele, por ele ser crente, né? E naquela época eu já estava numa fase de bastante vício nas drogas, né? Eu fumava até dentro da empresa ali, né? Maconha, sabe? Maconha. Maconha, né? E outras coisas, né? E eu, na hora do almoço, nós sentávamos ali com ele, né? Tinha uma mesa lá no fundo, onde que ele trabalhava. E a gente... Aquela salada de tomate, a gente compartilhava. Ele põe uma pimentinha de reino. Tinha até um caldinho que a gente jogava por cima da marmita ali. E aquilo ali parece que foi cativando nós sentar perto dele, sabe? A saladinha de tomate foi o meio de evangelização. Pegou pra barriga. Você não esquece mais, né? O que você come, você não esquece. Então, ali surgiu a nossa conversão, né? A minha conversão, a do Marquinhos ali, ele começou a semear a semente, né? Em nossas vidas. Uhum. E ele era sozinho, Saulo? Ou tinha alguém que ajudava ele? Ele sozinho, né? Ele Deus, né? Ele Nunca tá Deus. sozinho, né? Ele Deus. E eu falo assim, como é que é impressionante, né? Sempre tem... Toda vez que a gente vai contar uma história aqui a respeito de conversão, sempre tem um irmão que Deus coloca em algum lugar para poder atrair a gente. É impressionante, É impressionante. Né? E Deus sempre coloca, por mais que a gente tenha um tipo diferente, né? Porque naquela época, ser crente... Né? Porque crente era visto assim, né? Naquela época era bem rígido, né? Em termos de roupa, né? Os crentes usavam terno, as mulheres usavam vestido comprido, né? Então era uma coisa assim bem mais séria nessa questão, sabe? Então era um pouco assim, você fala assim... Então, te causava um certo receio? Tipo, se eu virar crente, eu vou ter que me vestir desse jeito? Você tinha que mudar o seu estilo. Né? E eu era uma pessoa bem estilosa, né? Eu gostava de andar bem na moda, né? Eu gostava, assim, de ter sempre um estilo diferente. Era mais descolado, e os caras... Então, quando eu me vi assim, né? Eu falei, pô, né? E como é que foi isso? Ele te chamou, começou a pregar para você, te chamou para uma igreja? Então... O que aconteceu? Aí ele começou, eu me lembro que as primeiras sementes foram ali. Uhum. Pregando mesmo, falando de Deus. Ele pregando, falando, e eu percebi, né? Eu era bem amarrado no vício, né? Uhum. E ele sabia e pegava no teu pé? Sabia, né? Mas era de boa, né? Uma pessoa muito ponderada pelo Espírito Santo, né? Muito sábia. E a conversão, ela foi sendo gerada através da semente, né? Eu percebi isso, né? Que as coisas vão acontecendo de fé em fé,
né? Nunca, às vezes, é tão rápido as coisas, né? A palavra ela tem que ter um tempo, como uma semente cai na terra para começar a frutificar. Uhum. E o que aconteceu? Nós fomos convidados, né? A Valéria foi convidada pela Rita Toffetti para ir na Renovação Carismática. Na época, a Renovação Carismática estava bombando aqui em Brodowski. E ela foi, e depois eu acabei indo nesse encontro. Aí as coisas começaram a ir desencadeando, sabe? Eu comecei a ver as coisas de Deus diferentes e percebi que eu não podia mais ficar no meio termo, né? Porque a renovação carismática é forte, só que às vezes não é definida. Entendi. Na questão de você abandonar realmente o pecado, né? Então, o que aconteceu? Era aquela coisa de repente, ter uma experiência de sentir a presença de Deus, mas não ter uma vida de santidade, de busca, algo do tipo assim. É o que acontecia, né? Então, a gente passava o ano inteiro buscando a Deus. Quando chegava no carnaval, a gente ia no carnaval e bebia e tantas coisas. E quando você ia para a renovação, a gente percebia que a gente deixava o Espírito Santo assim, né? Você tinha que começar a buscar de novo. E eu e a Valéria conversando, nós precisamos tomar uma diferença, assim, uma atitude diferente, sabe? Nessa idade, então, você já estava com ela? Já tinha conhecido ela. Nós começamos a namorar, né? No mundo. Tá, você tinha quantos anos aí? Aí, quando eu comecei a namorar ela, eu tinha aí 19, 20 anos, né? Ah, foi nessa época aí, foi tudo nesse tempo. Tudo nesse tempo. E foi você que começou a meio que puxar ela ou foi ela? Eu puxei ela. Olha que interessante. Eu puxei ela. Eu encontrei com o irmão, ele até já faleceu, ele tinha um apelido de Gambeva. Ah, eu já ouvi falar, já. Gambeva. Ele tocava violão, né? E quando nós saía para fumar, depois ele se converteu, né? Mas quando nós saía para fumar, ele tinha mania assim, de enrolar coisa grande, sabe? Entendi. Ele ficava ali, às vezes, horas, né? E eu gostava muito desse irmão. E aconteceu um fator assim, diferenciado um dia. Eu estava indo para casa, era um final de tarde, umas 6:30 da tarde, e ele me fez um convite. E eu percebi que tinha alguma coisa diferente, né? Sabe quando uma pessoa te faz um convite diferente, né? E eu senti que o Espírito Santo estava me chamando ali. Eu já estava ouvindo a voz do Espírito Santo. Ele me chamou de um jeito que eu cheguei em casa, eu liguei para a Valéria e falei, hoje nós precisamos ir nessa igreja. E a igreja, na época, era na frente do Santo Antônio. Ah, sim. Era um salãozinho, né? Do lado ali, descendo na rua do Santo Antônio. Da igreja Santo Antônio do Portinari. É ali onde é aquele negócio de ração hoje? Ali? Isso, ali mesmo. Aí nós chegamos ali. A igreja começou do lado de uma casa do meu pai, né? Que o Jefferson fala, onde era a avó da Liliana, em frente ao nosso. Meu pai morava ali, né? Então eu vi o pessoal chegar ali, né? Quando a igreja começou. Eu era pequenininho, eu lembro desse lugar ali. E aí, depois desse convite do Gambeva, a gente foi para a igreja. Eu liguei para a Valéria e falei, nós vamos nessa igreja. E a Valéria falou, você está louco? Vamos virar crente. E ela também não resistia, não aceitava. Mas ela pegou e veio comigo. Falou, não, nós vamos, né? E eu peguei ela, nós chegamos em frente da igreja, já tinha começado o culto. Era uma porta de madeira grande. Nós olhamos para aquela porta, tinha duas escadas, uma escada de 2 degraus. Nós olhamos para aquela porta, né? Ela pegou e falou, Belo, entra você primeiro, né? Aquela coisa, vai na frente. Aquela coisa. E eu peguei e falei, não, entra você primeiro, né? Eu vou te acompanhar. E nisso nós entra eu, entra ela, né? Eu entrei, nós entramos. Quando nós entramos lá, aí foi um calor. As pessoas, a recepção das pessoas, né? Porque nós conhecíamos uma boa parte das pessoas ali já, né? Mas a recepção, né? O Espírito Santo complementou aquilo que foi vindo através do convite que o Mauro passou, sabe? Ele chamava Mauro, né?
agora eu lembrei o nome dele, o Gambeva. E depois daquele dia, as coisas começaram a mudar, sabe? Depois daquele dia... E de início você já foi assim, aceitou Jesus ou você foi resistente? Não, aí daquele dia eu fumava ainda, né? Aham. Eu mexia com droga, depois daquele dia eu tomei uma atitude séria, né? Eu falei, eu vou parar de fumar. Eu tive uma luta muito forte, né? Porque o vício, ele impregna em você, sabe? Mas eu comecei a resistir, nunca mais pus droga, bebida na boca, né? Bebia bem também? Bebia muito. O meu foi difícil, foi parar de beber. Eu nunca vi ser algo tão difícil. Parece que eu desaguava era na bebida. Nós tínhamos, você vê, a bebida é uma coisa, né? Naquela época nós tínhamos as turmas, né? Nós parava, né? Principalmente nos carnaval, a gente tinha os blocos, ficava na casa de uma pessoa e dava dinheiro. Ele comprava muitas caixas de cerveja, carne, então era dia e noite ali, né? E outras coisas, sabe? Então... E depois aí você vai pegando um tipo de vida, né? Que praticamente você vai invernando na bebida, né? Então, quando eu tomei essa atitude, parece que essas coisas... Parece não, foi muito difícil para mim, né? Porque o vício, ele realmente fica impregnado no corpo, né? E eu falo assim, como é que é difícil a questão da distância dos amigos também. Eu falo assim, a gente acaba gostando daquele ambiente, de estar ali, né? E para mim foi muito difícil deixar meus amigos. Foi algo muito, assim, complicado para mim. Eu ia te perguntar, você teve resistência da parte deles quando você se converteu? Começaram a te zoar demais? Ou te deixaram? Porque tem esse lado também, né? Raramente você encontrava um, né? Porque eles... a gente sabia a vida que a gente vivia, né? A gente sabia. E raramente você encontrava um que falava assim, ó, vai em frente. Mas na maior parte dos meus amigos, né? Eles se apartaram. Uma também que eu via a necessidade de se afastar, sabe? Porque... na época era muito difícil para ter droga. A gente tinha que enfrentar certas situações. Hoje você sai aqui, qualquer lugar você acha. Mas na época a gente tinha que encarar certas situações para ter droga, né? E o que aconteceu? Alguns me encontravam na rua e falavam, ei, para aí, né? Eu estava indo com o carro do meu pai, um fusquinha amarelinho, né? Aí eu parava, eu tenho um aqui, né? Vamos, né? E eu naquela fase de libertação, querendo se libertar. Querendo fugir. Querendo fugir, né? E sempre acontecia, parece que o inimigo colocava, sabe? E vinha de bandeja, uma coisa que você lutava para ter, começou a aparecer de bandeja. Eu até cheguei a achar na rua, né? Olha só. O diabo até começou a pôr na rua. Uma coisa que tinha que enfrentar, que era difícil para achar, começa a achar na rua. Achei na rua, né? Então... Eu teve um amigo, né, que nós andávamos muito juntos, né? Ele já até faleceu e ele virou a cara comigo. Ele nem cumprimentava mais eu, né? E houve uma situação que ele precisou de alguém para trabalhar. Depois de muitos anos que eu me converti, já estava firme, né? E ele era espírita. Eu já vi muitas situações dele. Na época eu não entendia que o inimigo pegava ele, né? Nas estradas aí. Achava que de repente era alguma coisa, bebida, era alguma loucura, né? Mas não era. E de repente, depois de uns 10 anos, 12 anos de convertido, ele foi lá na minha casa com a esposa dele me chamar para trabalhar para ele. Olha. Você não sabe o tanto que eu fiquei feliz. E ali eu sabia do jeito dele, eu comecei de uma forma de oração, né? De uma forma bem sensível, a começar a pregar para ele. Entendi. E eu fui ganhando terreno. Ele esteve na igreja 2 vezes na formatura aqui. Na época a gente trabalhava com casais e havia um evento de colheita na formatura. E ele veio aqui, né? Ele teve 2 vezes aqui. E ele começou a se abrir para a palavra de Deus. Isso me impressionou muito. Por que eu te falo isso?
Porque não era uma coisa única minha, né? Eu percebia que não somente eu, em questão a relação que a gente via de crente na época, os amigos também tinham a mesma visão, sabe? Entendi. Hoje mudou muito, né? A gente vê várias formas das pregações, né? E estilos diferentes, muitos atores, cantores se convertendo, né? Nós cremos que isso é o tempo das pedras, né? Se nós não pregar, as pedras Verdade. vão falar. Então, Deus está trazendo pessoas do meio da mídia, né? Para trazer o evangelho. Então, o evangelho ele está sendo essa graça, mas nessa época era muito, muito restrito isso. E eu teve esse lado que eu tive que me afastar dos meus amigos e teve também o lado deles, né? E depois de um certo tempo, Deus me deu a graça de pregar para eles, né? Deus me deu a graça de pregar para meus amigos. Muitos vieram, né? Muitos morreram, né? E eu agradeço a Deus, sabe, por ter essa graça que eu recebi de Ter tido esse poder privilégio, né? estender isso, sabe? Sentir toda essa época, essas coisas que foram acontecendo, né? Eu ia te perguntar, teve algo assim no começo da tua conversão, de experiência com Deus, assim, que te deu aquela força, tipo, Deus tá comigo agora, eu não imaginava que isso poderia acontecer, algo do tipo? Foi muito forte. Eu quero agradecer. O Espírito Santo gerou uma sensibilidade, sabe? No começo da conversão, uma sede. E eu senti que, no começo da conversão, devido à vida que eu tinha que me envolver com as coisas de Deus. Logo assim, as coisas foram acontecendo. Eu e a Valéria já resolvemos casar, sabe? Nada programado. Resolvemos casar para ter uma vida santa, né? Uhum. Na nossa casa, nós já começamos a criar um grupo de oração ali, sabe? As pessoas entravam dentro da casa, oravam nos quartos, o Espírito Santo pegava ali, tinha profecia ali, né? E a irmã do Valdeci, a Fia, o Valdeci, o pastor Luiz, o Jair. Uma turminha boa, hein? Pessoas lá, né, de oração, nós saíamos muito para mata, frio, chuva, né? Então, eu agradeço o Espírito Santo por ter gerado isso, sabe? Ter tido essa comunhão com esses irmãos. E são, assim, são homens de Deus, mulheres de Deus, que estão aí até hoje, né? Homens de Deus. A gente vê, né, da época que a gente passou, foi uma vida, né? 35, 37 anos, né? Existe uma vida aí, né? Eu tenho profunda admiração por esses irmãos, sabe? São pessoas que são de guerra, né? Pessoas que levantaram, puseram a mão no arado, né? E não olharam para trás. Verdade. Né? Eu falo assim que hoje a igreja em si, vocês são os pilares, né? Começou ali tudo, né? A identidade hoje dos pilares da igreja são vocês, né? O pessoal aí que estão aí até hoje. A igreja, depois dessa fase, desse salão ali no Santo Antônio, o pastor Jefferson, ele sempre teve uma visão de crescimento, né? E isso me impressiona, Milton. Há muitas características no pastor Jefferson, pastora Janete, né? E são pessoas que investem, né, no crescimento de outras pessoas, do reino de Deus. E nesses devido eventos que tinha em outras cidades, a gente ia muito para Belo Horizonte, para Goiânia, né?
começou a surgir muito avivamento para aqueles lados. E o Gerson falou, vai. Né? Enviava vocês. Vai. Tipo, vai receber e traz para cá. Vai receber e traz, né? Então, ele tinha essa visão, sabe? E a gente ia com fome mesmo, sabe? De dormir num estábulo, né? Viviane e o Lucas, meus filhos, eram pequenos, né? Então, aqueles estábulos de cavalo, onde que havia uns muros, e depois não tinha muro, era o telhado lá em cima. Então, a gente estendia um colchão no chão com coberta e dormia ali. Era lógico que estava tudo lavadinho, né? Era o tipo de um negócio igual a FEAPAN, né? E ali tinha uns congressos. Então, a gente pegou muitos homens de Deus na época que começou a trazer as manifestações do Espírito Santo. As ativações. E a gente começou a ir e receber, sabe? Na tua época, assim, Saulo, que você ia, que eram conhecidos, assim, estavam ministrando ativação. Quem que eram os preletores da época? Você lembra? Robson Rodovalho. Nós tivemos com a Ludmila Feber, Kleber Lucas. Me foge a memória. Tinha Pastor José Rodrigues. Nós ficávamos muitos em intensivão. José Rodrigues também tem uma grande parcela. O César Augusto, né, da comunidade cristã. Tinha muita gente de fora também, né? Tinha muito americano, canadense que vinha também. E existia também, né? Foi bom você falar. O Jefferson tinha muito essa abertura de saber o que estava acontecendo para investir. Né? E eu achava isso muito interessante, eu acho muito isso interessante, porque toda unção ela é transferida, né? Nós recebemos e transferimos, e transferimos a unção. Então, nessa época começou a desencadear, a gente começou a mexer com o reino espiritual em Brodowski. E a igreja explodiu. De um salão, depois nós fomos para onde é o doutor Alfredo ali, né? Nós fomos para um outro salão maior, e depois nós fomos para o nosso ali, a igreja ganhou potência na cidade, né? Ganhou nome, já vinha ganhando. E foi tudo muito rápido, porque a gente era totalmente envolvido com a obra, a gente não pensava outras coisas. Era de uma forma geral, todas as pessoas assim, envolvidas, as pessoas que se converteram na época, elas se davam realmente para a obra, não tinham outras preocupações, né? E isso gerou um crescimento, certo? Embora, nesse crescimento, nós tivemos muitas coisas que nós passamos, muitas situações, né? Por quê? A gente vai amadurecendo com o tempo, né? E muitas vezes, natural, né? A gente não estava, às vezes, muito maduro para aquilo que aconteceu. E muitas coisas aconteceram, né? Mas, em tudo, Deus tem o seu cuidado, sabe? Deus tem o seu respaldo. E chegou hoje até onde chegou, né? Devido a uma visão do pastor Jefferson, a pastora Janete, né? De investir em pessoas, né? De expandir o reino de Deus. Eles são visionários, né? Nesse ponto. São visionários. Eu falo assim, parece que brota líder, né? É uma coisa impressionante, né? Você vê hoje os jovens de hoje, eu fico impressionado com os jovens de hoje, a sede que eles têm de querer fazer as coisas, né? De querer liderar, estar na frente, fazer a obra de Deus. Isso é legal. Eu até quero reforçar isso, né? Porque eu fiquei um tempo assim afastado, depois eu voltei, e isso me impressionou e me impactou muito. Você ficou quanto tempo afastado? Eu fiquei aproximadamente, eu acho que a minha memória depois do Covid falhou um pouco, mas eu sei que eu acho que fiquei uns 8 anos afastado. Uns 8? Eu acho que eu fiquei isso aí também, eu acho que uns 7, 8 anos. E depois que eu voltei, vendo você, os outros pastores que estão aqui, as pastoras, os jovens, né? Eu fiquei impressionado. E isso, da forma que eu voltei, isso me pegou, foi me pegando, sabe? E eu comecei a sentir algo diferente, que eu precisava voltar o primeiro amor, né? Porque quando você perde tudo, você precisa voltar no primeiro amor. Verdade. Só que eu não sabia como, né? Eu falo assim que as experiências que eu tive mesmo com o Espírito Santo foi através da tua vida. Dentro de encontro, né? Dessas situações assim, foi
foi que mexeu comigo, né? Tá, eu falo assim, nesse ponto em si, falo assim, os líderes em si, eu falo, essa turma que você narrou, né? Dessas pessoas que estavam dentro da tua casa orando, foram pessoas assim que marcaram a gente e ficaram como referencial. Vocês são um referencial pra gente, da geração que vocês viveu, do que vocês passou pra gente, né? Amém. É uma graça maravilhosa, né, que o Espírito Santo tem nos dado. Eu fico impressionado por isso, porque nessa época dos encontros foi uma época que o fervor de oração começou a crescer. E a igreja começou a tomar proporções diferentes em Brodowski, porque quando nos inícios dos primeiros encontros, então você via, por exemplo, o Nenê Rossini tinha um caminhão baú e punha pessoas no caminhão para levar para o encontro. Olha aí. O encontro era de 300 pessoas, né? Do homem de lá, mulher de cá, 300, 400 pessoas, era uma loucura. Vinha ônibus de fora, a gente precisava sair para ministrar os pré-encontros, né? Então, havia uma movimentação forte na região. E essa época a igreja cresceu muito nessa aula. Cresceu. Devia ter o quê? Umas 250 para 300 pessoas? Deu um salto muito alto, grande, né? Na visão do encontro, depois esse mover de célula, de sair de dentro da igreja, né? A igreja sempre teve uma visão de discipulado. Quando eu me converti, né, tinha uma pasta aqui de discipulado, então era automático. Você recebia o discipulado, você já tinha que sair para discipular. Eu automaticamente já estava recebendo o discipulado, eu e a Valéria, né? Nós já saía para ir nas casas discipular, né? Mas no encontro a proporção foi maior. Foi bem maior. Eu lembro assim que passou de 250, 300, foi para mais de 1.000, mas muito rápido. A igreja muito deu um rápido, salto. Muito rápido. Foi um avivamento muito forte, né? Que aconteceu nesse tempo, né? Nesse tempo. E eu estava, uns 2 meses atrás, eu estava numa reunião de pastores e ele veio conversar, veio um pastor conversar comigo, ele me abraçou, eu não estava lembrado dele, né? Ele me abraçou forte, chegou até às vezes encheu os olhos de lágrimas. Estava emocionado, me viu ali, fazia muitos anos que não me via. Ele falou, olha, minha vida mudou depois daquele encontro. Você lembra quando você orou para mim, eu recebi o batismo no Espírito Santo? Olha só, privilégio, hein? Eu falei, eu não lembro, né? Foram muitas pessoas. Ele foi me trazendo a memória, né? Eu lembrei. Mas o Espírito Santo me impressionou muito nessa área, sabe? Através dos encontros, né? Ele me impressionou muito, né? Me deu uma dinâmica para mim desenvolver na hora do batismo. E as pessoas pegavam aquela dinâmica. Lembro. É que eu não vou falar, porque tem gente que está assistindo, mas eu falo assim, a gente não pode contar o que acontece lá, né? Fica uma surpresa pro pessoal. Mas eu falo assim, que isso o que você fazia, ele mexia muito com a gente. E para mim, assim, foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Foi a dinâmica que você usava ali para poder fazer o batismo do Espírito Santo. Então era muito assim, impactante, sabe? Porque o encontro, a forma que ele é elaborado, a palavra de Deus ali é poder. Você vê que ele começa com um confronto, né? Vai tendo uma sequência de confronto, depois de libertação. E quando o encontro ele é desenvolvido dessa maneira, da maneira simples que ele é, você percebe quando... Né? Porque é um bastão sendo passado para o outro, né? Então, quando chega nessa parte do batismo, eu ficava impressionado, né? Às vezes eu até queria cair no meio das pessoas ali, que era tão forte a unção. A pessoa está tão aberta, né, para receber, né? Eu falo assim, é um processo, né? Eu falo que o primeiro dia que a gente entra, dá vontade de pular um muro e sair correndo, né? Falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu falo, no último dia, você quer ficar lá dentro, você não quer sair de lá.
Eu falo, a vontade que dá, eu falo assim, ó, não quero que isso aqui acabe nunca, eu quero ficar aqui, eu quero fazer... É aquela... Eu lembro muito na parte da transfiguração, né? Na hora que eles olham e falam, vamos construir uma tenda aqui, né? Uma para cada um, porque o que eles estavam vivendo era surreal, e o que a gente vive ali, a gente sai totalmente transformado. É muito forte, é muito forte. Quando nós terminamos o encontro, eu lembro dessa pessoa. Eu lembro porque foi muito forte que eu vi, relacionado a isso que você está falando. O Celso Monteverde. Uhum. Olha, até arrepia de falar. Nós estávamos numa escola que tinha uma janela grande e era um final de tarde. Nós ia sair dali e vir para a igreja. E eu vi, eu fiquei com... Ele estava ali, eu estava uns 10, 15 metros afastado dele, observando ele. Eu vi que ele olhava para a janela e o pôr do sol era uma temporada de verão. E ele olhando o pôr do sol pela janela, olhando, eu falei, eu vou ter que ali ver o que está acontecendo com ele, né? Agora que eu cheguei perto dele, eu falei, ô Celso, o que está acontecendo? Você tá... Já faz tempo ir para fora. Falou, Saulinho, eu não quero sair desse lugar, cara. Olha que legal. Ele foi impactado, sabe, com a presença do Espírito. São muitas coisas fortes que aconteceram, sabe? Muitas coisas fortes. Eu sempre incentivo, eu falo para os meus discípulos, né? Eu falo que vocês têm que participar, porque quem está fazendo recebe muito, mas depois que você fez e está trabalhando, a satisfação que a gente tem de ver, contemplar, né, tudo que está acontecendo ali dentro, você recebe muito mais. Tem hora que eu estou olhando, eu estou presenciando tudo aquilo, aquele derramar do Espírito Santo, aquele algo poderoso. Você fala, meu Deus, como é que é bom fazer parte disso, né? A gente olha aquilo, eu deixo para vocês o convite. Se vocês não fizeram um encontro tremendo ainda, façam um encontro tremendo, que assim como transformou a nossa vida, tudo isso que a gente está narrando aqui é algo que você tem que fazer parte, você tem que viver. Mesmo que você faz muitos anos que de repente está dentro da igreja, faça um encontro tremendo. Eu lembro de uma situação, Saulo, a gente organizou um encontro tremendo e veio uns pastores de fora. E era de uma igreja mais tradicional, que na verdade eles estavam respaldados em um pastor que tinha cobertura espiritual, dava cobertura espiritual para eles, e tinha feito um encontro já e falou, vocês precisam fazer. E eu lembro que eles vieram todo resistente, né? Fechados, né? E conversavam muito pouco com a gente, ficavam olhando, sabe, aquela coisa de tipo... tem esse lado meio religioso, né? A gente vai... Todo mundo passa por isso. A gente vai ficando muito tempo dentro da igreja, parece que se a gente não vigiar, os nossos olhos vão fechando, a gente vai ficando cego. E ficava perguntando muito, por que isso? Por que não pode fazer aquilo? Por que isso, aquilo outro? E a gente ali segurando as pontas, né? Então, a gente deixou à vontade, falou, qualquer coisa você pode levantar. Deixou eles bem à vontade mesmo, porque eram pastores que estavam ali, né? E eu lembro que no último dia, na hora que Deus derramou aquela unção, eu falei, cadê esses pastores? Ele tava com a família, né? Falei, cadê esses pastores? Na hora que eu olhei, tava todo mundo pro chão, no meio do povo e recebendo aquela unção. E na hora que acabou, eles vieram, abraçaram, pediram perdão pra gente. E eu lembro que no encontro da frente, o pastor da igreja mandou quase todo mundo da igreja dele vir fazer o encontro também. Porque eu falo assim, quem tá ali dentro sabe o que é que Deus derrama ali, algo poderoso. Então eu falo assim que é importante, de repente, pessoa, você tá dentro da igreja aí, ou você tá migrando aqui para a comunidade, ou de repente você é de uma igreja e quer fazer um encontro, não precisa ser aqui da comunidade. Falar, não, eu quero fazer parte desse encontro, eu quero saber como é que é nessa hora. Vem pro encontro tremendo. As portas são abertas. E o que é muito forte no encontro é a ação poderosa do Espírito Santo. Você, ao entrar ali, você vai receber um confronto, porque Deus confronta a gente. Verdade. Sem confronto não há mudança. E só que você sai da forma diferente que você entrou. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu falo isso de uma forma geral, tanto pastores, eu acompanhei um pastor de Santa Rita, do Passa Quatro, ele era do Ministério da Voz da Verdade, eles têm certa reserva a respeito do Espírito Santo,
E esse pastor, como o pastor Alexandre está falando, ele teve uma experiência muito forte, mudou todas as suas convicções em relação ao Espírito Santo. E eu quero dizer para você aí, que está nos vendo, não perca essa oportunidade. Verdade. A vida tem coisas únicas que você não pode perder, principalmente a ação do Espírito Santo. Vai no encontro. Sua vida nunca mais será a mesma. Nós vimos isso de uma forma geral, tanto com pessoas que não são da igreja. Muitas pessoas foram já no encontro, que nunca vieram para a igreja, e de pessoas já, pastores, que foram transformados no encontro. E a questão é essa, né, Saulo? A pessoa recebe, leva para a igreja dela e gera um avivamento dentro da igreja dela. É muito contagiante. É muito contagiante. E o encontro, ele é impactante, né? Depois ele te proporciona uma outra coisa, né? Que é o reencontro. Verdade. O reencontro, aí você fica totalmente equipado para... A gente já acha que recebeu de tudo, chega lá e vem algo assim, é algo sobrenatural, né? O reencontro é sobrenatural. As palavras que você falou é sobrenatural. Para quem não conhece o Encontro Tremendo, a gente vai ter um Encontro Tremendo agora em setembro. Se eu não me engano, acho que é dia 21, 22, 23. Pode estar errado aí, de repente, na data, mas eu sei que é em setembro, nos dias 20 aí. E se você não participou, participa, liga aqui na igreja, aqui na comunidade. Ou você coloca aqui, ó, escreve aí embaixo nesse podcast, quero fazer parte do encontro. Coloca teu contato aí que a gente vai entrar em contato contigo para você poder participar do encontro. E depois do encontro tem o reencontro, né? Que é uma continuação do Encontro Tremendo. O Encontro Tremendo são 3 dias, geralmente num lugar. Você fica ali, a gente dorme ali, tem refeição, tem ministração, e na hora que você sai dali, você sai pregando até pro poste, né? Pega até pro poste. O poste, os cachorros que tiver ali. Eu falo assim, é algo tremendo que deu. A gente não pode falar tudo que acontece, mas só de você entender um pouco aqui do que a gente está conversando, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar te tocando aí para você poder ter essa curiosidade, né? De querer... Forte. Essa sede também, né? Gerar essa sede de querer buscar mais a Deus. Ô, Saulo, vamos entrar no... Depois a gente até vai voltar em algumas coisas aqui. Fala pra mim, teve alguma fase muito difícil que você enfrentou na tua vida? A vida cristã, hoje eu entendo isso mais que nunca. Nós vivemos um combate. Jesus, ele prometeu muitas coisas boas, mas o que ele mais prometeu foi a espada. Ele falou, eu vim trazer a espada. E a espada está relacionada à guerra, a combate. Quando eu me converti, eu tive esses entretantos com um amigo. Meu pai chegou até me mandar embora de casa. Minha mãe era muito católica, né? Era de dentro da igreja católica. Eu fiquei uns dias ali, não era casado ainda, morei uns 3, 4 dias na casa da Valéria. Depois eles foram me buscar. Minha mãe pôs o padre para conversar comigo, né? Chamou o padre lá em casa, eu conversei com o padre, falei, eu era viciado, agora estou seguindo a Deus, né? Entendeu? E aí eu e a Valéria, nós casamos, tivemos ali 1 ano e meio, 2 anos de conversão, de solteiro, casamos. Assim que chegamos da lua de mel, ela teve um problema grave no rins, um problema crônico, né? E os rins dela paralisou, não tinha mais alternativa os rins dela. Ela estava no Hospital São Francisco, em Ribeirão Preto, os melhores hospitais. Ela estava com uma especialista na área dos rins, a doutora Tereza Cristina. E foi uma situação de grande tribulação, foram 45 dias de muita luta. Recém-casado, até muitas pessoas pensou que eu ia aprontar, né, devido à vida que eu tinha, né? Falou, agora ele vai escambiar. Né? E eu passei ali orando, né, lutando, buscando a Deus. E, de repente, Deus fez um milagre na vida da Valéria. Né? Do nada, os rins dela voltaram. Olha, que legal.
Eu lembro que a doutora Tereza Cristina, eu conheci ela numa sala dentro do Hospital São Francisco, uma sala toda madeirada. E ela chamou nós e falou, olha, nós não entendemos por que os teus rins voltou a funcionar. Nós não entendemos. O teu estado já era um estado de hemodiálise, você ia depender de hemodiálise. Ela perdeu muito sangue, né? E isso gerou uma anemia mais profunda nela, a talaxemia, né? E aí a doutora falou, olha, você vai receber alta. Ela ficou 45 ali dias desenganada, né? E ela pediu um favor para nós, para que a Valéria não engravidasse no período de 3 anos, né? E ir fazendo exame. Poderia ter riscos e tal. Porque o rins, ele, né, poderia correr um risco. E a gente casou naquela aventura, sabe? A gente não programou nada, a gente queria ter filhos, né? E eu tinha até profetizado antes, quando a gente era solteiro, né? Conversando com ela, eu falei, ó, o primeiro filho que nós vamos ter vai ser uma menina e nós vamos pôr o nome dela de Viviane. E o segundo vai ser homem, nós vamos pôr o nome dele de Lucas. Olha aí. Deus me abençoou nisso, né? E logo um ano que ela saiu do hospital, ela engravidou. E o que mais me impressionou é ela que amamentou meus filhos no peito dela. Até um ano e meio, né? E às vezes o diabo cutucava, sabe? Ela sentia algumas coisas no rins. O diabo parecia que pegava esse ponto fraco, né? Porque foi uma época de aflição, né? A gente estava ali cerçando em Deus a nossa vida, estava vindo. E de vez em quando o diabo cutucava ali, sabe? Aí a gente orava, né? E tivemos muitas lutas, né? Muitas lutas. Por quê? Nós saímos do mundo, eu e a Valéria, nos convertemos junto. Depois que passou essa situação da enfermidade, a gente olhou um para o outro e falou, esse nosso casamento aqui não vai dar certo. Porque era tudo... muitos sentimentos, temperamentos, né? Aí nós olhamos um para o outro e falamos, não, nós temos uma alternativa. Nós temos a Bíblia. Vamos estruturar nosso casamento na Bíblia, né? E nisso, nós tivemos a oportunidade, né? O Jefferson também empenhou em trazer o Ministério MMI para Brodowski, que é o Ministério de Casais. É um curso de 3 meses e meio, né? E nós participamos desse curso. Aí o nosso casamento foi solidificando e, de repente, nós começamos a ministrar esse curso. Nós ministramos esse curso por uma temporada de 20 anos, mais ou menos. Tudo isso. Formamos muitos líderes, né? Aqui e casou muita gente também nessa... Casamos. Na época, nós fazíamos os casamentos coletivos, né? Às vezes participava 10 casais. Mas não era uma coisa assim que nós pegávamos os casais e falávamos, você vai casar agora. Não, nós punha eles no curso. Às vezes, preparava todo. Preparava. Às vezes era pessoa de segundo relacionamento, né? Que já tinha divorciado. Então, você precisava trabalhar de que forma? Cada cabeça uma sentença, cada sentença um juízo. Né? Você tinha que estar sabendo o que você estava projetando na vida da pessoa para ela começar a desenvolver um casamento solidificado. Ia ter que desconstruir toda aquela mentalidade. Então, de repente não deu certo o primeiro casamento por conta do jeito que levava, né? As coisas do mundo, a formação que veio, as maldições hereditárias, né? Então, havia nesse curso toda a estrutura para lidar com várias circunstâncias de um casamento, né? E a gente atuava forte nesse ministério. Fomos crescendo nisso, né? E formamos vários líderes, né? Porque a gente recebeu uma legalidade, né, de gerar líderes também. Então, a gente foi para vários lugares na região e formamos vários líderes, né? Porque o curso tinha que ter uma transferência de liderança, né? E a gente viu aqui em Brodowski essa transformação, né? Hoje eu tenho história aqui de Brodowski que eu vi pessoas que vieram do nada, que, né, recebeu o curso e se aderiram
a viver os princípios de Deus para o casamento e prosperaram muito, né? E não somente o curso de casais, o MMI, nós fazíamos o ONI também. Eu ficava muito triste no curso de noivos. Por quê? Eu vi os noivos naquele fogo do namoro, né? De querer casar. Eu já vi várias pessoas que nós estávamos preparando para casar ali. Quando terminava o curso, eles chegavam até nós e falavam assim, nós vamos separar. Ah, entendi. Falava, mas por quê? Nós vimos que não vai dar certo, nós. Entendi. Porque o curso... De repente, uma coisa que ia começar errada, né? E o Espírito Santo mostrou algo dentro do curso e... Entendi. Era muito forte, né? Então eu ficava triste, por um outro lado eu ficava alegre também, né? Porque o casamento é uma coisa que você tem que entrar e não pode ser desfeito. Principalmente uma pessoa que conhece a palavra de Deus, né? Há várias coisas que até mesmo Jesus fala, que em casos de adultério, né? Para que não se separe, para que haja reconciliação, né? E os fariseus da época ali contestavam com Jesus, né? Não, mas na lei de Moisés está escrito isso, né? Mas Jesus ele não estava fugindo da lei de Moisés, mas ele estava trazendo o tempo da graça ali para que as pessoas se consertassem. Né? Ele trouxe o Ministério da Reconciliação. O Ministério da Reconciliação. Dos homens com Deus. Muito forte isso. Então foi uma vida de muita luta, sabe, pastor? Diversas lutas a gente passou e todas essas lutas geraram em nós um crescimento, tanto em mim e a Valéria, né? A mãe dela fala para mim, agora depois que partiu, que a Valéria partiu, ela me falou uma coisa que me tocou, que ela nunca falou, né? Ela falou assim, olha, Saulo, onde você tirava o seu pé, a Valéria colocava o dela, né? Eu me sinto muito agraciado por uma sogra, né? Porque às vezes há muita divergência com sogra, né? Eu me sinto agraciado, porque hoje a minha sogra fala assim para mim, olha, o que você faz na tua casa, cuida da sua casa, limpa a sua casa, lava suas roupas, né? Isso daí já é um sinal de que você venceu muito. Então, eu me sinto assim, emocionado, né, de ouvir isso. Às vezes a gente faz coisa que a gente nem presta atenção. Eu sempre ajudei a Valéria, né, limpar a casa, sempre tivemos junto, né? E sempre andamos junto ministerialmente também. Uma das últimas palavras dela... Eu era um admirador das pregações dela. Eu sempre admirei a Valéria. Ela pregava, eu falo assim, as palavras delas eram muito ricas, né? Muito rica. Uma pessoa... Eu via o empenho dela ali no meu quarto, sabe? Hoje eu oro em cima da poltrona que ela orava, né? Viviane, minha filha, pôs uma poltrona da sala. A gente vive mudando a casa agora, né? Para mudar o ambiente um pouco. Mas isso daí não me mexe em nada, sabe? Eu estou bem ali. Ela pôs uma poltrona grande da sala lá. Eu tirei e agora estou olhando a poltrona da Valéria, né? E uma das últimas palavras da Valéria, parece que ela veio, naquela palavra, me despedir. Ela pregou. Eu estava ali no canto da igreja, próximo a essas pedras que tem lá. E acabou a ministração e começaram a cantar aquela música. A morte vencer. Acho que nós tem essa mensagem gravada no canal, não tem não? Acho que a gente tem essa mensagem dela gravada no canal da igreja. Tem. E ela saiu de lá, do púlpito, ela veio e me abraçou. E começou a cantar essa música no meu ouvido. Na época, eu falei, mas o que está acontecendo, meu Deus? O que é isso que ela está fazendo? Né? Eu nunca tinha visto uma manifestação daquela forma. E ela ficou cantando. Aí depois veio aquela situação da Covid, né? E quando canta esse cântico na igreja, vem essa lembrança muito forte em mim.
mas não de tristeza. Eu estou chorando aqui porque é uma emoção forte, de um impacto forte, de uma transferência do Espírito. Parece que ela ministrou a palavra, o que ela ministrava, ela vivia. Então ela veio, me abraçou e houve uma transferência. Parece que ali também ela estava me despedindo. Entendi. Sabe? Eu percebo isso, né? Hoje a gente percebe. Depois que passa certa circunstância, o Espírito Santo ele vai ajudando você a montar o quebra-cabeça, né? Ó, para quem tá ouvindo a história do Saulo, o Saulo ele perdeu a sua esposa, né, por Covid. Ele também quase, né, Saulo? Quase perdeu a vida. Foram dias muito... Vocês ficaram quanto tempo internado ali? Eu cheguei a ficar 24, 25 dias, né? E foi na época do ápice, né? Na época do ápice. Do vírus, pandemia, né? Muita gente morrendo, né? Muita gente morrendo e as dificuldades, né? Até pessoas, às vezes, querendo vender casas, né? Meu cunhado mesmo queria vender uma das casas dele, né? Para pôr no hospital particular, mas não tinha meios, né? Foi na época do auge da pandemia. E... uma loucura aqui em Brodowski, né? No hospitalzinho. O hospital não tinha suporte, não né? Não tinha estrutura. Os médicos falavam isso, né? E eu até quero fazer um agradecimento aqui, pastor, né? A gente que conviveu esse tempo, a gente sabia que não tinha essa estrutura. E eu quero agradecer os enfermeiros, os médicos que tiveram... Fala pra essa aqui, Saulo. Essa câmera aqui. Os médicos que tiveram, né? A gente sabia que não tinha estrutura e da escassez dos hospitais da região, de uma forma em geral, em todos os estados, no Brasil. A gente via essas coisas na televisão, né? Eu quero agradecer aqui as enfermeiras de Brodowski, os médicos, né? E a gente viu, eu quando eu entrei aqui no hospitalzinho, eu já vi uma senhora saindo num saco, né? Aquilo ali já mexeu muito comigo. E eu tenho muito, assim, a agradecer as equipes aqui em Brodowski. Deus abençoe vocês. Você ficou 24 dias. E ela? A Valéria ficou um mês. Ela ficou um mês. Ficou um mês. Foi quando ela gravou, né? E depois ela conseguiu vaga em Ribeirão, foi isso? A Valéria, ela conseguiu a vaga direto para a USP. Mas aqui ela já começou a ficar muito ruim. Porque o que acontece? Geralmente, né? O inimigo das pessoas na pandemia é quando o médico fala assim, você vai ter que entubar. Todo mundo fala, quem passou por isso me falava a mesma coisa. Então havia uma resistência muito forte das pessoas. Eles quiseram fazer isso com você também, Saulo? Falaram para os meus filhos, 2 médicos diferentes falaram para os meus filhos que ia ter que me entubar. A Valéria, ela pediu para entubar ela já não estava aguentando mais. Por conta da dor, né? Parece que da dor, da o oxigênio também bobeando, né? A coisa mais horrível é você não ter ar para respirar. Você ficou perto dela, Saulo? Nós ficamos aqui no hospitalzinho aqui, aproximadamente, a Valéria ficou um pouco mais, né? Eu acho que ela ficou uns 10 dias e eu fiquei uns 7 dias. Aí ela saiu primeiro, ela foi para a USP ali no campus, né? Eu falo assim, na sala ali no começo, vocês ficaram perto um do outro? Não. Vocês ficam separados? Nós ficamos separados. A Valéria, ela ficou na sala e depois levaram... Tinha duas máquinas ali da intubação que fazia esse trabalho do oxigênio. Necessidade do oxigênio, né? Mais rígido, né? Mas as pessoas que já estavam ali já estava tudo com oxigênio, entendi. A máscara aqui, né? Entendi. Então os casos mais graves já ficava ali e era muito restrito. A gente via muitas pessoas que já estavam na fase de calamidade de respiração, né? E não tinha ali como entrar ali. E não tinha como aquelas pessoas que estavam entubadas ir para o hospital, porque havia uma carência muito grande. E a Valéria, ela pediu para entubar ela. E pouco antes dela morrer, ela me chamou lá. Ela me chamou e falou algumas coisas para mim, né?
falou, Belo, vai acontecer isso comigo. E a gente luta. A gente luta. Ela me deu algumas recomendações para mim falar para meus filhos, né? Uhum. E naquela época, eu estava já também numa fase de... Eu não conseguia falar, né? Eu ia falar, eu soltava uma palavra, eu tossia muito. Uhum. Meu pulmão ficou bastante agravado. E ela me falando isso, eu fiquei apavorado, eu saí dali. Eu sinto até hoje que eu devia ficar mais ali ouvindo ela, né? Ela também estava bem debilitada. Eu acho que ela falou o necessário ali para mim. E ali você sentiu que ela estava despedindo de você ali, naquele momento? Ela foi bem clara comigo, né? É que às vezes a gente não entende. Uhum. Eu sempre percebi, né? Depois é que, como eu te falei para você, o Espírito Santo vai ajudando a gente, né? Mas a Valéria, ela tinha um contato muito forte com Deus, sabe? Ela tinha saudade do céu. Parece que ela via Deus, né? É lógico que, às vezes, a gente fala assim, pô, ela não ama você, não amava os netos, não amava os filhos, a família. Acho que ela estava enxergando além, eu acho. Né? Porque, irmão, sabe, Deus, ele vai gerando isso em nós. Esse desejo pela eternidade. Eu tinha certo receio a respeito da eternidade. Mas quando eu passei por uma situação no hospital, eu comecei a olhar o céu diferente. Você chegou a ter experiências ali com Deus ali, Saulo? Teve experiência? Com Deus, assim, que mexeu contigo, dele, de alguma maneira, assim, trazer conserto, te mostrar algumas coisas, o que ele queria fazer contigo, algo do tipo assim? Eu tive uma experiência muito forte com Deus, numa situação que eu estava afastado. Eu tive várias experiências com Deus, de transferência do Espírito Santo, de receber o Espírito Santo. Eu agradeço muito o Espírito Santo por isso. Mas numa situação que eu estava afastado, eu percebi, você falou de conserto, né? Eu percebi uma voz audível de Deus. Olha que legal. Falou, ó, você precisa consertar. Você precisa acertar suas contas. Porque senão você vai para o inferno. E você sentia isso no teu espírito? Eu senti. Que tinha que ter o conserto. Eu senti. Deus, ele não foi muito longo comigo nas palavras, mas ele foi objetivo. E eu entendi. E isso foi nesses dias, assim? Não, isso foi bem antes, né? Pouco antes. Bem antes que nós voltamos, né? A Valéria já foi crescendo na igreja, né? Ali você já estava assim, Quando aconteceu isso que aconteceu, a Valéria já tinha voltado a pregar, já né? estava pregando, Já estava né? pregando. Isso aconteceu quando eu estava afastado. Você né? também já fazia um tempo que já estava vindo, né? Aí eu já estava vindo, estava ativando, né? Porque quando eu voltei, eu voltei assim, zerado. Hoje eu entendo por que eu voltei zerado. Porque quando Deus quer fazer algo novo, tudo que foi feito lá atrás, foi feito. E eu percebi o Espírito Santo me falar, me dirigir nessa condição. Olha, você tem que buscar do alto, receber do alto, e tudo que você fizer do alto, o nome dele tem que ser glorificado. Verdade. Então eu vim nessa graça, por isso que eu não me ativei, né? Eu fui me ativar depois de que tudo aconteceu, né? Aí eu comecei a buscar Deus de madrugada ali no hospital, né? Pela vida da Valéria, pela minha vida. As orações de madrugada começou ali, só? Começou ali no hospital. Vem até hoje. Vai fazer quanto tempo já com a Valéria faleceu? Dia 22 fez um ano. Dia 22, agora do 6. Esse mês agora, dia 22 do fez 6. Fez um ano. Fez um ano. Passa rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. E então, ali no hospital, foram muitas coisas que aconteceram. Eu vi muitas coisas no auge da pandemia, né? Eu compartilhei com os irmãos nas ministrações, mas foram muitas coisas que eu vi
Esse foi o tempo mais difícil que você enfrentou na tua vida? Foi. A perca... É a tua metade, né, Saulo? Morre a sua metade. Eu até conversando com o pastor Jefferson, assim que tudo aconteceu, recentemente que a Valéria partiu, o Jefferson, ele sempre teve a liberdade de me confrontar, sabe? E esse dia ele teve um confronto bem objetivo comigo. Ele falou, será que a Valéria não estava no lugar errado no seu coração? Entendi. Eu ouvi e comecei a pensar isso, sabe? E Deus me deu uma palavra relacionada a isso. Eu vou ministrar essa palavra porque, numa próxima oportunidade, porque é um pouco extenso, sabe? Referido a isso que ele me falou. E essa parte que morreu, porque a Bíblia, logo no livro de Gênesis, ela fala assim, portanto, deixe o homem, seu pai, a sua mãe, e une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não tem como você falar, não tem como, uma pessoa que é casada, não tem como falar, olha, em Deus nós vamos nos tornando um. Existem essas fases de crescimento no casamento, por mais que seja, né, nós somos uma prova viva disso, da situação que nós viemos do nosso namoro e da situação que nós fomos crescendo em Deus. Nós somos uma prova viva de chegar nessa conclusão de uma só carne, né? E a Bíblia é clara quando ele fala uma só carne, né? É clara, né? E essa graça de ser um está muito relacionada àquilo que Jesus disse, eu e o Pai e o Espírito, nós somos um. Entendi. A pastora Janete pregou ontem, tem muito a ver, sabe, esse ser um. Só que a graça que nós temos em Deus, quando essa parte morre e você busca Jesus, o Espírito Santo, aquela parte que morreu, e você preenche com Jesus, ressuscita algo dentro de você. Verdade. Certo? Porque nós corremos o risco de ser cristão, de morrer uma parte que é a nossa melhor metade, a nossa esposa, e nós nos deprimirmos e morrer a outra parte. Verdade. Nós íamos morrer. Quantas pessoas, né, não aconteceu isso? Pessoa não querer mais viver, né, ficar doente, né? Qual que é o conselho que você dá para alguém que passou por uma situação parecida com a sua e de repente está assistindo esse podcast em casa e não quer mais viver, de repente foi um filho, de repente foi o próprio marido ou esposa? Qual que é a direção que você dá? Porque você passou por isso, você tem autoridade para falar isso. Fala para quem está em casa. O conselho que eu dou para você é o conselho que o Espírito Santo me deu. Não existe lugar mais forte para você se preencher num lugar tão próximo de você, que é o seu quarto. O seu quarto é um lugar que Jesus te deu o endereço. Quando você quiser falar com Deus, você entra no seu quarto e fecha a porta. Ali ele se revela a você. Ali ele começa a te encher. Ali é o lugar que você chora. Ali é o lugar que você se entrega. E você vai percebendo como que o Espírito Santo vai te pegando no meio das lutas. Eu entrava no meu quarto de madrugada, às 4 horas, 3h30 no meu quarto. Eu estava dentro dele. Eu saía para escovar o dente, voltava desesperado para dobrar o joelho. Até hoje eu faço isso. E como no meio do dia o Espírito Santo me pega, no meio de uma tribulação, no meio de uma guerra. Então é um conselho que eu te dou, entra no seu quarto, se entrega a Jesus, convide o Espírito Santo. Não há pessoa melhor que o Espírito Santo para te ajudar. Amém? Amém. Ô Saulo, eu queria te agradecer, viu? Você estar aqui compartilhando. Eu acredito aqui que a gente teria bastante papo aqui, mas vai ficar muito mais extenso. Mas eu falo assim, ó, foi muito bom estar contigo aqui, conhecer da tua história, saber o que Deus está fazendo através da tua vida.
Eu sinto que Deus vai fazer muito mais. Ele só começou e Ele vai fazer algo tremendo através da tua vida. E isso, hoje, todo lugar que eu vou, eu fico muito feliz por fazer parte disso. Porque todo lugar que eu vou, as pessoas têm falado da tua volta, o carinho que eles têm, né, pela tua casa, pela tua família, o carinho que eles tinham pela Valéria, né? A Valéria, ela fala até hoje, né? Isso vai percorrer. Fala, a gente teve a graça isso foi, eu acredito que foi de Deus, da gente conseguir levantar a mídia, o Ministério da Mídia, e conseguir... Eu não sei se tem 1 ou 2 mensagens dela lá, mas eu falo assim, para as pessoas poderem conhecer quem ela foi e saber que até hoje ela ainda fala aos nossos corações, né? A pessoa que ela era, e eu tenho certeza que você ter tido perto dela esse tempo que você passou com ela, se a gente cresceu estando longe, imagina você estando perto e vivendo com ela todos os dias. Eu queria te agradecer por você poder estar compartilhando essa história. Eu tenho certeza que esse podcast aqui, esse testemunho, vai tocar o coração de muitas pessoas que estão em casa, viu? Amém. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, né, por tudo que Ele tem feito. Eu confesso que tudo o que está acontecendo na minha vida é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está me conduzindo, eu agradeço. Eu quero agradecer aqui o pastor Jefferson, pastora Janete, os pastores, você, né? Você aproximou bastante de mim, liberou palavras que foram testificadas pelo Espírito Santo. Me fortaleceu muito. E de uma forma geral, todos os pastores, todos aqueles que estão aqui empenhados nessa obra, têm me surpreendido. Eu olho, né? Eu tenho uma história nessa igreja e eu vejo hoje essas pessoas. Eu quero agradecer também a todos os pastores dessa igreja, né? E a igreja hoje está em outro nível. Eu percebo que está muito mais acessível para a ação do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um novo tempo. Verdade. Né? Então, eu tenho muito a agradecer, pastor Alexandre. E é muito bom fazer parte de tudo isso, né? Muito bom. É privilégio, né? Sim. Pessoal, muito obrigado para você que ficou até agora assistindo a esse podcast. Eu quero fazer um desafio para você. Comenta aqui no vídeo, né? Deixa seu comentário aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo para pessoas que talvez passaram por momentos difíceis, como o Saulo passou, e o Saulo superou através de Deus, o Espírito Santo conduzindo a vida dele. Compartilha essa história de vida, esse testemunho. Eu tenho certeza que através desse podcast, a história do Saulo, esse testemunho, vai ativar pessoas aí, e pessoas serão transformadas pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.